Uma medida importante de proteção para evitar o contágio pelo coronavírus é o uso de máscaras. Com o avanço da pandemia, a ação é essencial e é tratada pelos governos de estados e municípios como políticas de saúde pública. Em alguns desses locais existem a recomendação, já outros a proibição foi adotada como prevenção à doença. Confira como está a orientação em cada estado brasileiro. Paraná. O governo do estado recomenda o uso de máscaras para quem presta atendimento ao público e orienta a população que usem máscaras em locais públicos. Em algumas cidades como Ponta Grossa, Curitiba e Londrina, o uso se tornou obrigatório. Distrito Federal. Na última semana, o governador Ibanez Rocha tornou o uso de máscara obrigatório. Até o dia 30 de abril, toda a população deve adotar a regra. Para pessoas sem condições, o governo do Distrito Federal vai oferecer máscaras. Quem não respeitar a medida ficará sujeito a punições. Mato Grosso. Desde o dia 3 de abril, o governo do Mato Grosso passou a exigir o uso das máscaras. A medida foi transformada em um programa chamado Eu Cuido de Você e Você Cuida de Mim. Santa Catarina. Em Santa Catarina, o uso de máscara se tornou obrigatório em 9 de abril para funcionários que trabalham com atendimento ao público, bem como para motoristas de táxis ou aplicativos. Para o restante da população, o uso das máscaras é tratado como uma recomendação, juntamente com as outras atitudes de prevenção, como higienização das mãos. Pernambuco. O governo de Pernambuco publicou um decreto no dia 23 de abril que determina a exigência para os trabalhadores envolvidos com atividades que demandam contato com o público. Já para o restante da população, a atitude é apontada como uma recomendação da administração local. Bahia. Na Bahia, a exigência do uso de máscaras também tem como foco os trabalhadores que prestam atendimento ao público. A regra estipulou a necessidade dos empregadores fornecerem esse material e também fiscalizarem o seu uso. Empregadores que descumprirem a medida podem pagar multa de até R$1.000 por funcionário. Goiás. Em Goiás, o decreto 9.653, de 19 de abril, impõe aos donos de comércios autorizados a funcionarem a impedir a presença de trabalhadores sem o uso da máscara ou entrada de clientes sem o acessório. Espírito Santo. O governo do Espírito Santo decidiu pela obrigatoriedade das regiões de maior incidência da doença. Entre elas, a capital Vitória e a cidade de Alfredo Chaves. A providência vale desde o dia 18 desse mês. A determinação tem caráter educativa, não aplicando em multa para quem desrespeitar. Pará. Já a administração do Pará editou um decreto com a determinação no dia 17 de abril. Além disso, estabeleceu que o fornecimento deve ser assegurado pelos empregadores aos funcionários. O desrespeito à regra pode acarretar responsabilidade civil, administrativa e penal, conforme medidas do governo local. Rondônia. Em Rondônia, a administração local adotou determinação semelhante, em vigor desde o dia 17 de abril. A obrigação é indicada para todo cidadão a partir do momento que ele deixe sua residência, além de cumprir com medidas de higienização adequadas, como lavar as mãos. Minas Gerais. Em Minas Gerais, a Lei 23.636 tornou o uso de máscara obrigatório. A lei passou a valer no dia 18 de abril. Em cidades onde houver regra específica sobre o tema, a norma municipal é a que prevalece. São Paulo. Outros governos optaram por definir o uso de máscaras como uma recomendação somente à população. O governo de São Paulo editou um decreto na última sexta-feira com essa orientação para todos os municípios do estado, válida para quando os cidadãos circularem por locais públicos. Paraíba. O governo da Paraíba decretou nesta terça-feira, dia 21, recomendando que estabelecimentos proíbam a entrada de quem não estiver com equipamento. Um conjunto de atividades é obrigada a fornecer máscaras aos seus empregados.
Amazonas. Em Manaus, a cidade que vive uma crise com alto índice de incidência da Covid-19 e com o esgotamento da capacidade de atendimento do SUS, a orientação vale desde o dia 14 de abril. É necessária sempre que um cidadão tiver que sair às ruas ou for ter contato com outras pessoas, andar de transporte público e ir em estabelecimentos comerciais.